Fala pessoal, vamos iniciar aqui, falar um pouquinho, um bate-papo sobre o ALZR 11, gerido pela Alianza Trust, último relatório gerencial aqui de outubro de 2023, que eu já deixei preparado aqui. Só queria fazer um disclaimer de sempre, nada do que é dito aqui é uma recomendação de investimento, não é recomendação de compra ou de venda, é tão somente a análise das informações que a gestora passa para nós. Minha opinião, seja ela boa ou ruim, será apresentada e vamos lá. Eu espero que as informações agreguem de algum modo para vocês que estão assistindo. Último relatório gerencial, como dito, de outubro de 2023, do ALZR 11, administrado pela BTG Pactual e gerido pela Alianza Gestão de Recursos Limitada. É um fundo relativamente novo, né? Começou suas atividades em 2018, então ainda não tem um grande histórico para falarmos, para termos de embasamento, mas é um fundo que vem apresentando bons resultados, é um fundo que eu considero particularmente bem estável, com uma previsibilidade boa, pelos motivos que lá na frente eu vou expor com mais detalhes. Bom, o relatório começa aqui falando que receberam o primeiro aluguel do recém-adquirido Pueridomus, que é um imóvel que entrou na carteira do fundo, relacionado à área de educação, que é a Escola Bilíngue Premium do ensino básico, contrato atípico, prazo mínimo de 10 anos, isso aqui é bem interessante. Vem falando em seguida que teve aprovação dos valores em Assembleia Geral Ordinária, né, das contas que foram aprovadas, 90%, por 90% dos cotistas, votos a favor. Alienação do imóvel, essa história aqui, pessoal, em relação à potencial alienação do imóvel antes locado para o grupo IPG. Pode ser que tenha gente que não está acompanhando esse fundo há mais tempo, então vou pedir licença aqui para vocês para explicar essa situação um pouquinho melhor para vocês, explicar com detalhes. Esse aqui era um locatário do grupo IPG que decidiu por fazer uma rescisão antecipada. Deixei até aqui o fato relevante separado. É esse aqui, ó. Relatório gerencial, aqui, ó. Contrato típico de locação do IPG. Eles manifestaram a intenção de rescisão antecipada do contrato em fevereiro. Por isso, pagaram uma multa de 5,16 milhões, ser pago pelo IPG ao fundo no mês 7. A gestão desse fundo, de forma bastante ativa, em paralelo a essa rescisão antecipada, já veio tentando alienar o imóvel, estava em tratativas com uma empresa de incorporação imobiliária aqui, ó, já negociando valores e tudo, porém o negócio não foi para frente. Um outro fato relevante aqui do dia 3 de outubro veio informando que a referida empresa de incorporação imobiliária desistiu de seguir com o negócio e tem ônus às partes. Então, no final das contas, o fundo ficou com o imóvel, né, que ainda está sem futuro definido, e uma multa de 5,16 milhões aqui. O imóvel, não queria antecipar, mas vou mostrar ele para vocês aqui rapidinho. Esse aqui, ó. Cadê? Aqui. IPG, antigo inquilino. Imóvel até feinho pela foto, né? E a gestora segue trabalhando na comercialização do imóvel, buscando alternativas para locá-lo ou aliená-lo. Tá, pessoal? Então, teve essa resolução por hora daquele negócio jurídico da incorporadora e seguem trabalhando para ver o que vão fazer com ele. Ficaram com a multa de 5,16 milhões. Vem aqui anunciando o próximo pagamento, né, do mês de outubro. Acontecerá no dia 24 do 11, no caso já passou, né, que lembrando que esse relatório é o último, porém é de outubro. Após a apuração de todos os efeitos, a LZR segue com uma robusta reserva de lucro de aproximadamente 38 centavos por cota. O PL dele aqui, ele guardou uma boa parte do PL, ó, 29% do PL está em caixa, está demorando para alocar, está vagarosa essa alocação de recursos, né, como a gente pode perceber. Aqui vem a DRE, poderia ser um pouquinho mais completa, né? Receita do segundo semestre a gente percebe que já superou a do primeiro. A gente vê aqui, ó, que o resultado ficou um pouco abaixo no mês de outubro, a cota 0,68 centavos, porém o resultado distribuído foi de 0,83.
Então a gente percebe que eles utilizaram ali reserva de caixa, né? Que fica claro também por esse gráfico aqui na frente, ó. Utilização de reserva, 0,14 centavinhos, pessoal. Vamos seguindo aqui. Aqui ele traz as obrigações futuras, parcela de um imóvel, do Decathlon Morumbi. Aqui, 2 CRIs, ou CRIs, ou Certificado de Recebíveis Imobiliários, né, do imóvel da DASA e da Coca-Cola. O fluxo de amortização bem tranquilo, viu, pessoal? Aqui, ó, 3,7 em 2023, em 2024, 6 milhões e 100, em 2025, 6 milhões e 400, sendo que o indexador IPCA mais 5, né, 5,23 aqui e 5,5. Então, bem tranquilo, nada que cause preocupação. E tem um outro CRA aqui, um outro certificado da Torre do Ponte, esse um pouquinho menos tranquilo. A gente pode até comparar os valores aqui, ó, em relação a esse outro CRI. 3,7 aqui, esse da do Ponte é 6. Em 2024, 8,7, enquanto que esse outro era 6,1. 2025, 9 milhões e meio. Mas assim, nada preocupante ainda assim, IPCA 5,5, bem tranquilo, tá, pessoal? Patrimônio líquido do fundo, relação a obrigações futuras, amortização prevista para os próximos 12 meses. Ou seja, quanto que o fundo aqui vai ter que desembolsar, né? Nos próximos 12 meses vai ter que pagar 18 milhões, pessoal. Tá bom? Próximos 12 meses. Aqui a gente chega na parte bem legal do relatório, que é justamente o motivo pelo qual eu acho esse fundo bastante estável, bastante previsível. Os motivos principais são os seguintes. Primeiro, os locatários eles são diversos, né? São bem diversificados, isso é muito interessante, extremamente interessante. Você vê que são diversos. A única coisa que preocupa um pouco, que eu vou explicar para vocês, é o seguinte: esses 8% aqui, vocês estão vendo amarelinho, ele é desse atento. E esse atento, conforme eu vou mostrar para vocês, é o menor prazo, que está para vencer aí em 2 anos e meio, aproximadamente. Então, considerando que ele é 8%, né, causa um pouco de preocupação. 100% dos contratos de locação vigentes são atípicos. Vacância financeira 0%, isso aqui é excelente. Embora a física seja 3,5%, o que é muito pouco, tá, pessoal? Mas embora ela exista, a vacância financeira é 0. Então, tá ótimo. Para quem talvez não esteja familiarizado com o termo, a vacância física é aquela do espaço físico, né? Enquanto que a vacância financeira é a relação desse espaço com a geração de renda. Então, é a renda que deixa de ser obtida. Como ela está em 0, está excelente, né? Nenhuma renda está deixando de ser obtida, ainda que exista 3,5% de vacância física. Aqui a localização dos imóveis, né? 80% fica em São Paulo, na Grande São Paulo, perdão, Rio de Janeiro 12%, Estado de São Paulo 8%. Aluguéis por classe de imóveis, então a gente vê galpão logístico, aqui 24%, edifícios comerciais. Aluguel por setores de atuação dos locatários, isso aqui é muito legal também, porque acaba sendo uma medida de proteção, né, para os cotistas, para o próprio fundo. Se um dos ramos, digamos assim, por um dos setores, por algum infortúnio tiver um problema, você vê que os ramos são bem diversificados, então é uma camada de proteção para o fundo, isso é bem importante de ser percebido, e também perceber a qualidade desses locatários, né? Balduco, Globo, enfim, são empresas conhecidas, e a média, como eu disse aqui, ó, alta, de vencimento ainda restante dos contratos, 8 anos e meio, e aqui o atento, que foi o que eu chamei a atenção ali, ó, 2 anos e 7, 2,7. O prazo é o menor prazo aqui restante dos contratos e ele representa 8%. Né? Então, essa é a única preocupação do momento. Ponto que a gente tem que ficar atento, né? Sem querer fazer um jogo de palavras aqui, né? Tem que ficar atento com atento. De resto, pessoal, outras informações aqui: aluguéis de faturamento anual dos locatários, rendimento comparando do ALZR 11 com o IFIX com o CDI líquido de R. A gente vê que está bem bacana aqui, ó, o fundo aqui. Liquidez média, isso aqui é legal também. Eles trazem. Eu acredito que ficou faltando uma informação aqui por parte dos gestores. Vem os imóveis, as fotos, algumas informações. Vem dizendo, clique na foto para mais detalhes. Na verdade, os maiores detalhes continuam sendo esse aqui embaixo. Eles não trazem muito mais coisa.
Mas uma informação que eu sinto falta é o seguinte, vocês vão ver, fiança bancária, beleza. Mas tem imóveis, ó, fiança bancária, beleza, garantia. Desse aqui, sem garantia. Por quê? Não explica. Isso eu sinto falta. Isso eu senti falta no relatório. Evidentemente, a gente sabe que são tratativas comerciais, né? Se não tem garantia, um puxa de um lado, outro dali. Se não tem garantia, melhora o negócio ali. Mas eu queria que o gestor apresentasse os critérios de cada operação. Isso seria um trabalho de casa bem feito, né? Outro aqui, ó, sem garantia novamente. Vamos clicar. Ó, informações, ABL, fiança bancária, 100. Por quê? Não diz. Outro imóvel. Esse aqui é o IPG, aquele que do antigo inquilino IPG que eu apresentei para vocês lá, né, que segue sem definição ainda. Recebeu a multa de 5,16 milhões e segue com o imóvel ainda sem definição. Esse aqui, Apetive, fiança bancária, maravilha, temos garantia. Seguro fiança, Santilana. Coca-Cola, sem garantia. Isso aqui a gente até imagina o porquê, né? A própria Coca-Cola é a garantia. Você quer uma empresa mais robusta que essa? Né? Então, de fato, creio, e isso que é ruim, tudo indica que é por ser uma empresa de grande porte, mas custa o gestor vir aqui explicando, o gestor falando é isso mesmo, ou então veja bem, porque tem empresas que não tem grande porte evidente, assim, que não dá para a gente deduzir informações, né? DASA, seguro fiança aqui, DASA Sumaré, seguro fiança, Decathlon, sem garantia. Por quê, gestor? Não sabemos. Globo, sem garantia, mas a gente vê que são locatários de setores diversificados, locatários diversificados em locais variados, isso é muito legal. Balduco, ó, sem garantia. Do Ponte, que foi essa aqui, garantia fiadora do Ponte. Essa aqui, ó, Pueridomus, perdão, que foi o ativo recém adquirido, né, do setor educacional. Bom, do ALZR por hora, o que a gente tinha para falar é isso, tem que prestar atenção nesse atento, que já está para encerrar o contrato, é o menor contrato que resta aqui, né, 2,7 anos, ele tem 8% do fundo, então realmente é algo a prestarmos atenção nos próximos momentos, mas de modo geral a Alianza Trust vem fazendo um excelente trabalho muito bom, é um fundo, como eu disse, bastante diversificado e, portanto, bastante estável, bastante sólido, um regulamento que é bastante interessante, acaba amarrando aí os contratos em contratos atípicos, é bem bacana. E é isso, pessoal, eu espero ter contribuído de algum modo para quem está pensando em investir nesse fundo, ou já investiu, já investe, né? Lembrando que não é recomendação de nada, de absolutamente nada. E se você gostou do vídeo, se de algum modo agreguei alguma coisa para você, eu só peço que deixe o like, se inscreva, que isso é muito importante, viu, pessoal? E é isso, até a próxima, um abraço, muito obrigado.